Ok. Então, acho que já estamos prontos aqui para começar. Então, a aula de hoje é a aula 8 do curso de empreendedorismo em TI, e a gente vai falar hoje em captação de recursos para as empresas. Então, a aula de hoje é sobre um aspecto muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, que é quais são as fontes, como é que a gente faz para conseguir capital para tocar o nosso empreendimento. Falando dos dois tipos mais importantes de fontes de capital, a gente tem as fontes de capital próprio e também chamado de equity, né? A gente vai usar o termo equity aqui durante a aula, ou também as fontes por empréstimo, tá certo? Quando a gente está querendo levantar recursos para tocar uma empresa, para criar uma empresa, para fazer a empresa funcionar, a gente precisa decidir entre esses dois tipos de fontes. A gente vai focar aqui, na aula de hoje, nas fontes de capital próprio, em equity, porque são mais comuns, principalmente para empresas relacionadas à tecnologia de informação. É basicamente o que o mercado faz hoje, embora empréstimo também possa acontecer. Geralmente é por capital próprio, por equity, que se faz o financiamento dessas empresas. Daqui a pouco vai ficar claro do que eu estou falando. Mas essa distinção é muito importante, e ela escolher entre uma delas geralmente é um desafio para o empreendedor. No caso de empreendedorismo de TI, geralmente se escolhe a modalidade de equity. Mas existem vantagens e desvantagens em cada tipo de fonte de capital. E também a concessão de cada um desses tipos de capital vai usar critérios bem diferentes. Então, a ideia é que o empreendedor, a cada estágio da empresa, deve ponderar as opções de financiamento à luz do que pretende ser feito, das metas e objetivos. A gente vai falar um pouco sobre também os estágios da empresa e como é que cada fonte dessa pode ser usada em cada estágio desses. Então, falando um pouquinho sobre os dois tipos de capital, equity e empréstimo, no equity, quando você consegue um investimento do tipo equity, né, investimento por equity, ele é concedido geralmente sem expectativa de pagamento no curto prazo. Mas, por outro lado, geralmente quem está investindo nesse tipo de modalidade considera que vai ter um retorno de longo prazo, que pode ser substancial. Uma coisa importante que a gente vai falar muito aqui na aula de hoje é que esse tipo de investimento pode diluir a propriedade dos sócios, reduzindo demais os incentivos para trabalhar duro na construção do empreendimento. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui depois. No financiamento por empréstimo, o valor ele é emprestado, né, o valor principal é emprestado, é chamado de principal, e ele deve ser pago ao longo do tempo com juros. Na realidade, o pagamento começa imediatamente. Lembra que você emprega já começa a pagar esse empréstimo. Existe um prazo, um tempo pré-estabelecido para esse pagamento. Esses empréstimos, eles podem sujeitar a empresa a obrigações de pagamento difíceis e, às vezes, vai ter cláusulas muito restritivas, né? Como é que o pagamento vai ser feito, com datas, etc. Por isso que, geralmente, se escolhe, no caso de startups de TI, vai se escolher o financiamento baseado em equity, que é o que a gente vai falar, então, bastante na aula de hoje. Existem também programas de subvenção econômica, né, que são programas governamentais que aportam recursos para empresas a fundo perdido, ou seja, sem troca de equity e sem empréstimo. Né? O dinheiro é praticamente concedido para a empresa pelo governo, com pouca contrapartida de retorno. Um exemplo interessante de um desses programas de subvenção econômica é o programa Centelha, que é um programa promovido pela FINEP, uma agência do governo de fomento a empresas, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e parceiros estaduais. Por exemplo, aqui no Amazonas, quem realiza, quem gerencia o programa Centelha é a FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. No caso do Centelha, aqui especificamente, o objetivo é a ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimento de base tecnológica submetidos aos ambientes promotores de inovação recente no país. Deixa eu botar aqui um videozinho sobre o Centelha. Vocês me dizem se vocês estão escutando, tá legal?
Dá não, professor. Também não, professor. Não tô ouvindo? Não, negativo. Que triste. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai. Deixa eu ver aqui, áudio. Toda vez é um problema esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Espera aí que eu já vou resolver. Tá, vamos na... Tá ouvindo agora? Sim, professor. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda da Fundação CERT e nesse vídeo nós vamos apresentar como funciona o Programa Centelha. O Programa Centelha é um programa de incentivo ao empreendedorismo inovador que vai te ajudar a transformar as suas ideias em um negócio de sucesso. Para isso, o programa vai oferecer recursos financeiros na forma de subvenção econômica, que é um recurso que você não precisa devolver, é para aplicar no seu projeto mesmo, capacitações, uma série de vídeos que você vai encontrar aqui para te ajudar a desenvolver o seu projeto, e acesso a parceiros, que também vão te ajudar nessa caminhada. O processo de seleção do Programa Centelha é dividido em 3 fases principais. Na primeira fase, é bem simples. Você vai submeter o seu projeto respondendo a 4 perguntas principais. Qual que é o problema que você quer resolver? Qual que é a solução que você vai propor para isso? Qual que é o diferencial perto do que já existe no mercado? Então, não precisa ser uma inovação radical, pode ser uma melhoria de algo que já existe. E, por fim, quem é a equipe que vai desenvolver esse projeto? Cada ideia é avaliada por 2 especialistas, com competências técnicas e de mercado e que recebem uma série de capacitações para o alinhamento de critérios e para garantir a qualidade das avaliações. Na segunda fase, você vai desenvolver o projeto de empreendimento, que é um detalhamento um pouco maior daquela fase 1 que você submeteu. Na fase 2, as ideias são novamente avaliadas por 2 especialistas e as que tiverem maior nota passam para a terceira e última fase. Na fase 3, você vai desenvolver o seu projeto de fomento, ou seja, se você for aprovado no programa, o que você vai fazer com os recursos financeiros e como vai desenvolver o seu projeto. Os projetos são novamente avaliados por 2 especialistas e, ao final, todos os projetos aprovados vão ter um período para constituir a sua empresa. Para participar do programa, você não precisa ter uma empresa constituída, um CNPJ. Pode ser uma pessoa física mesmo, e caso você seja aprovado lá no final, vai ter aí um período de 2 meses para você fazer toda essa formalização. Os projetos aprovados passam então para a fase de pré-incubação. Na fase de pré-incubação, você vai estar com dinheiro em conta e vai receber uma série de capacitações para desenvolver o seu negócio. O primeiro passo para você participar do Programa Centelha é acessar o nosso site, programacentelha.com.br, e selecionar o seu estado. Se o seu estado não está participando dessa primeira edição, não tem problema. Todos os vídeos de capacitação vão estar disponíveis para os empreendedores de todo o Brasil para te ajudar a desenvolver a ideia e aproveitar outras oportunidades. A principal dica é você ler atentamente o edital. No edital tem todas as regras e em cada estado as regras mudam um pouquinho, então é importante você ler atentamente esse documento para ficar preparado e submeter um bom projeto. Fique de olho no prazo de inscrições aí da sua região e não fique de fora. No próximo vídeo, nós vamos apresentar o passo a passo para você cadastrar um usuário e submeter a sua ideia no Programa Centelha. Obrigada! Embora esse programa não conceda um volume expressivo de recursos, ele é interessante por 2 razões. Não, primeiro, pelo próprio recurso, porque ele não tem contrapartida, você não precisa pagar de volta nem dar pedaço da sua empresa em troca desse investimento. E a segunda coisa é que é uma oportunidade de organizar as ideias. É uma maneira de você organizar as suas ideias, né, colocar no papel e ter feedback das pessoas, né? O recurso não é muito, né? Um ex-aluno meu acabou de ter um projeto aprovado no Centelha, eu acho que é alguma coisa abaixo de 100 mil reais, alguma coisa entre 50 e 80 mil reais, que não dá para grandes coisas assim, né? Só pagar salário com isso aí já vai
já vai boa parte do recurso. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa interessante. Então, eu não vou mais falar na aula de hoje sobre subvenção, qualquer coisa vocês podem olhar depois os detalhes aí do Centelha, tá bom? Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente sempre vê as pessoas chamando a atenção é sobre quanto que deve ser solicitado de investimento, né? Quando você vai solicitar investimento para alguém, quanto será esse valor, né? O que todo mundo fala é para evitar a chamada subcapitalização e a supercapitalização, ou seja, você deve levantar somente o capital suficiente para atingir suas metas de crescimento naquele momento da empresa. A subcapitalização, quer dizer, você pedir menos dinheiro do que você precisa, leva ao risco de depois faltar dinheiro, né? E põe o teu risco, a credibilidade da tua empresa no mercado. A supercapitalização, ao inverso, apesar de ser uma coisa contra-intuitiva, quer dizer, você vai pegar mais dinheiro do que precisa, isso pode ocorrer. Riscos da supercapitalização são, primeiro, com capital abundante, o empreendedor pode relaxar os seus controles de custo e eficiência, e a empresa gastar mais do que devia e não ser eficiente o suficiente. Também pode significar que o empreendimento vendeu mais participação na empresa ou assumiu mais dívida que o necessário. De tal maneira, das duas formas, a ideia não é boa, né? Então, o que todo mundo fala é para evitar a supercapitalização e a subcapitalização, tentando ir para o mercado pegar dinheiro somente o que é suficiente para a empresa poder fazer o que quer fazer, né? Sem exageros e sem pedir dinheiro a menos. Bom, quando você vai captar recurso no mercado para sua empresa, uma das coisas principais é ter um plano de negócio atualizado. Esse é um componente muito importante. Os empresários devem desenvolver rotineiramente e atualizar seu plano de negócio para que ele seja sempre pronto quando é para ser apresentado para o investidor, no caso de equity, ou no caso de um credor, no caso de empréstimo. Existem várias outras ferramentas e algumas técnicas testadas e comprovadas para a captação de recursos. A gente vai discutir mais na frente essas técnicas aqui, tá bom? Bom, então vamos focar na aula de hoje somente em financiamento por equity, né? Vamos esquecer o empréstimo, né, que você toma em bancos, etc. Financiamento por equity geralmente tem duas possibilidades, né? A que é feita por indivíduo, então uma pessoa física, né, vai financiar teu empreendimento por equity, ou uma instituição, né? A gente vai ver depois que geralmente quando é feito por indivíduo a gente chama de investidor anjo, vamos ver com detalhes depois como é que funciona esse negócio de investimento anjo, ou por instituições, no caso uma gestora de fundos, né? Na nossa convidada da semana, a Suelen, ela é de uma dessas gestoras de fundos, uma das mais importantes do Brasil, a Monax, né? Ela vai falar depois os detalhes sobre isso aqui. Eu vou falar também sobre gestora de fundo mais para frente também. Então, a grande vantagem do financiamento por equity, que é o que geralmente leva as pessoas a optar por essa modalidade de financiamento, é que ela não exige que o empreendimento devolva o capital investido. A contrapartida do financiamento por equity, né, é uma fração da participação acionária da empresa, né, como se vendesse um pedaço da empresa. Né? Então, esse pedaço da empresa, ele será, em algum momento, exercido pelo investidor, talvez com lucro, né? Quando a empresa estiver valendo mais. A gente vai explicar isso aqui depois com um pouquinho mais de detalhe. Mas você não precisa pagar de volta, porque o cara já tem direito a um pedaço da sua empresa, uma vez que você faz aí o financiamento por equity. Bom, geralmente os custos de financiamento por equity são maiores do que os custos de financiamento por empréstimo, né? Porque o risco também é maior. O empréstimo você é obrigado a pagar, né? No equity pode ser, por exemplo, que a empresa fecha as portas e a pessoa que investiu em você vai ter prejuízo. Então, como o risco é maior, o custo também do financiamento é maior. Sempre que a empresa vender a participação acionária para levantar capital, as posições dos acionistas existentes são afetadas. A gente vai ver já um exemplo disso aqui. Um fator muito importante para determinar o custo dessa participação é
Qual é o grau da diluição da participação dos acionistas atuais? Quanto que cada acionista atual vai ceder do seu pedaço para esse novo sócio que está entrando para financiar o seu investimento, o seu empreendimento, entrar, né, fazer o financiamento. Esse grau de diluição é uma função da avaliação do valor da empresa no momento do financiamento. Então, a gente vai ver quanto vale a empresa e vai negociar o grau de diluição em função dessa avaliação. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar claro. Então, suponha que eu tenho 2 fundadores, 2 pessoas que criaram uma empresa com seus próprios recursos, né? Então, pegaram dinheiro do bolso e fundaram essa empresa. E eles acordaram que vão dividir essa empresa com 50% de cada, certo? Bom, eles começaram, então, fundaram a empresa e, nesse exemplo nosso aqui, receberam um retorno positivo do mercado. Tá? Então, a empresa está indo bem, funcionou, e eles estão prontos para expandir essa empresa, mas eles precisam de um capital inicial, um capital para fazer a empresa crescer. Capital inicial eles já entraram, né? Então, eles decidem que, para isso, eles vão precisar arrecadar 1 milhão. Né? Então, para fazer a empresa crescer, eles precisam de 1 milhão de reais, por exemplo. A pergunta aqui é, qual é o efeito desse 1 milhão nas posições da propriedade até esse momento, né? No que cada um dos sócios, dos 2 sócios tem. Então, para isso, a gente vai aqui supor que essa empresa foi avaliada pelos investidores em 2 milhões de reais. Né? Essa avaliação, né, que é feita antes do investimento entrar, é chamada de avaliação pré-money, né, porque ela foi feita antes do investimento ser feito. Então, antes do investimento, a empresa foi avaliada em 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, a participação de 50% de cada proprietário na empresa vale 1 milhão. Então, se a empresa vale 2 milhões, tem 2 sócios, cada um com metade. Então, cada um, o 50%, né, metade que cada um dos sócios tem na empresa, vale 1 milhão. Então, cada um deles tem 1 milhão efetivamente na empresa, de valor, né? Bom, se a captação fizer sucesso, né, se eles conseguirem captar dinheiro do investidor, levantar 1 milhão, a empresa terá uma avaliação pós-money, né, ou seja, depois do investimento, de 3 milhões. Os 2 milhões que a empresa valia, mais 1 milhão que foi aportado pelo investidor. Né? Então, essa avaliação pós-money é a avaliação pré-money mais o capital que foi captado, né? Mais o valor que foi captado. Ou seja, a empresa valia 2 milhões, com 1 milhão do investidor, a gente agora tem a empresa valendo 3 milhões. Vejam que cada um desses sócios tinha 50% cada um. Então, eles serão diluídos para uma participação de 3,33% cada um, 33,3% cada um. Se você juntar os 2 sócios, eles continuam mantendo o controle acionário da empresa. Vale aí aproximadamente 67 mil. 33,3% de cada um dá aproximadamente 67%. Mas eles foram diluídos. Né? Vejam, então, que eles têm menos, né? Cada um tinha 50%, agora cada um tem 33%. Ou seja, eles têm menos do que tinham antes de receber o investimento. Por isso que a gente diz que o capital deles foi diluído. Tá certo? Foi diluído. Mas vejam só que, apesar disso, o valor nominal da participação deles continua sendo 1 milhão. Né? Porque agora a empresa vale 3, eles têm 1/3 disso, 1 milhão cada um. Certo? Então, o valor, o percentual foi diluído, mas o valor permanece o mesmo. Tá certo? Então, eles têm menos da empresa, tem um valor, um percentual, um pedaço menor da empresa, mas o pedaço que eles têm vale mais, certo? Veja que dependendo do aporte do investidor e dependendo do valor da empresa, eventualmente o valor que você, o valor nominal que você detém da empresa pode até aumentar, né? Isso depende quanto que valia a empresa antes e quanto que vai ser o que foi aportado, tá certo? E a ideia, lembrem-se que esse aporte é para fazer a empresa crescer. Então, a ideia é que esses 3 milhões pós-money, uma vez que a empresa tem dinheiro para crescer, cresça e a empresa aumente de valor. Tá certo? Então, suponha que depois de, sei lá, 1, 2 anos desse investimento, a empresa cresceu e agora vale 10 milhões.
né? Então, aquele investimento inicial aqueles 3 milhões iniciais do momento do investimento vai valer, por exemplo, 10 milhões depois de 2 anos, né? O percentual de cada sócio continua sendo 1/3, mas o valor da empresa aumentou, certo? Então, essa que é sempre a ideia nos investimentos por equity, né? Você troca dinheiro por participação e o que o investidor quer é que essa participação, esse dinheiro, esse investimento, contribui para o crescimento da empresa de tal maneira que o valor que ele tem, no valor nominal, né, em reais ou em dólares, o valor em moeda, aumente de valor, mesmo que a sua participação diminua, né? Veja que cada vez que entra um investidor, né, por equity, necessariamente a participação dos outros sócios vai diminuir. Mas a ideia é que cada vez que entra, a empresa aumenta de valor e, portanto, o valor nominal vai aumentar, ou pelo menos permaneceu o mesmo, como foi aqui o caso, mas vai aumentar, né? A ideia é que sempre aumente. Então, essa que é a ideia, esse que é o grande pulo do gato por trás do investimento em equity, né? A Silene vai falar para a gente como é que a Monax faz esse tipo de acordo. Já em breve eu vou falar também aqui um pouquinho mais. Certo? Bom, existe uma variedade muito grande de fontes de investimento para as empresas, né, no mercado. Geralmente, essas fontes vai depender qual que é o estágio de desenvolvimento da empresa em determinado momento. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui no eixo de Y o faturamento da empresa e a gente tem aqui o tempo, tá certo? O tempo. Então, a ideia é que quando o tempo vai passando, o faturamento vai crescendo, tá certo? Aqui a gente tem o ponto de equilíbrio, a gente já viu na aula passada, nós falamos sobre o break-even point, que é a hora em que o custo e o lucro da empresa se equivalem, né? Esse aqui é o break-even point. Então, no início da empresa, que a gente chama de estágio semente, geralmente o investimento é feito pelo próprio empreendedor, por amigos ou conhecidos ou família, ou por investidores anjos, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse momento aqui é o conhecido Vale da Morte, porque muitas empresas acabam morrendo nesse estágio. Quando a empresa consegue o ponto de equilíbrio e cresce, né, esse investimento, que é de pouca monta para fazer a empresa funcionar, ele é substituído por investimento dos fundos de investimento de risco ou do governo. Aqui tem governo, mas é mais raro o governo investir aqui nesse ponto. Geralmente o que vai ser investido aqui é fundo de investimento de risco, né, o venture capital, que a gente vai falar bastante daqui a pouco. E aí, esse investimento, dependendo do estágio da empresa, ele pode ser o chamado Série A ou Series A, Série B, Série C, né? Ou seja, cada degrau desse aqui é um investimento de maior monta para fazer com que a empresa cresça, tá certo? Geralmente, o primeiro investimento depois desse estágio semente, que é o estágio inicial, é o Série A, depois Série B, depois Série C, assim por diante. Eventualmente, a empresa pode chegar ao ponto de oferecer participação da empresa, de ações da empresa, não para fundos de investimento, mas na própria Bolsa de Valores, né, que é o caso, já falei para vocês aqui, da Melius, que em novembro de 2020 abriu a oferta de capital na Bolsa de Valores, né, para que qualquer um possa comprar e investir na empresa. Né? Até esse ponto aqui, investimento é privado, é por fundos de investimento ou por pessoas físicas, mas nesse ponto aqui, o investimento pode ser feito por qualquer pessoa que esteja operando na Bolsa de Valores. Certo? Então, as fontes de financiamento então, variam de acordo com o estágio da empresa. Vamos falar inicialmente aqui do estágio semente, né? Ou seed, como o pessoal gosta de falar, né? Geralmente, então, o primeiro estágio da empresa, onde as coisas estão começando, né? Então vai ter um estágio de investimento semente aqui. Geralmente, nesse caso, a empresa ela é financiada, ou seja, o primeiro dinheiro para a empresa funcionar vai vir do bolso dos fundadores. Ou então de outras pessoas próximas que acreditem no potencial de negócio, né? Porque nesse momento aqui, investidores externos eles têm pouco incentivo para investir. Porque a ideia ainda não pegou, né? O risco é muito alto,
principalmente se a empresa não gera receita. Então, dificilmente você vai conseguir aqui nessa fase investidores externos, né? Existem casos, né, mas é mais difícil que isso aconteça. Geralmente, o tipo de investimento que é recebido nessa fase inicial, nessa fase de estágio, é chamada de FFF, Friends, Family, Fools and Founders, ou seja, amigos, família, bobos ou tolos e founders, né? Então, esse Fools aqui é colocado aqui para lembrar que é muito arriscado, né, investir nessa fase. Então, você pode conseguir alguém meio bobo para investir aqui, né? O pessoal brinca, mas, enfim, é alguém que não sabe o que está fazendo, né? Porque o risco é muito grande. Mas, geralmente, famílias, né, ou amigos e os próprios fundadores é que colocam em risco aqui, né, as suas economias pessoais, seu cartão de crédito, fazem empréstimo pessoal, até vendem bens para investir na empresa. Eu conheço pessoalmente muitas pessoas que venderam bens para investir na sua empresa e não se arrependeram disso ao longo do tempo, né? Carro, casa, enfim, heranças, para poder usar na empresa e conseguir um sucesso com isso aí. Então, nessa primeira fase, nessa fase de estágio, ninguém externo vai estar interessado em investir na empresa. Então, nesse estágio de semente, geralmente o investimento vem desse tipo de investidor chamado FFF, né? Friends, Family, Fools and Founders, né? Principalmente o dinheiro dos investidores vai entrar aqui. Bom, quando a empresa estiver preparada para vender ou já estiver gerando venda, o próximo estágio é o chamado de early stage, o estágio inicial, onde vai aparecer a figura aqui do tal do investidor anjo, né? Veja que, em muitos casos, né, o investimento, essas empresas continuam, mesmo em early stage, continuam sendo financiadas por fundadores, pela família e pelos amigos, né? Também vai acontecer aqui. Mas, se a empresa já está faturando, ou já mostrou no mercado que tem condições de competir e as pessoas estão interessadas no seu produto, pode entrar aqui a figura do investidor anjo. O que é esse investidor anjo? Geralmente é um cara que tem um alto patrimônio e está interessado em lucrar com empreendimentos de alto risco e potencialmente alto retorno. O investidor anjo, ele geralmente está sabendo que está correndo risco, né? Geralmente está sabendo que está correndo risco e está esperando um retorno alto. Porque como ele entra num estágio muito inicial da empresa, o investimento é pequeno. E se essa empresa crescer, esse investimento pequeno representa um percentual razoável da empresa. Se a empresa crescer, esse percentual passa a valer muito no futuro, né? Então, ele está entrando no estágio bem inicial, né? Se você pega, então, por exemplo, o investidor anjo que entrou no investimento numa dessas grandes startups que estão aí hoje, essa participação começou a valer muito mais à medida que foi andando aí o investimento, certo? Bom, vejam que investidores anjo são uma fonte significativa de capital para empreendimentos de tecnologia de informação nos Estados Unidos, né, no estágio inicial. A estatística que tem no livro da gente é 24 bilhões anuais em mais de 60 mil empreendimentos, né? Existem números para o Brasil, eu não consegui esses números, mas existem, e é realmente também muito significativo. É claro que não é perto desses valores americanos, mas é bastante significativo. É muito comum, né, formar grupos para avaliar negócios e co-investir para gerar impacto maior nos investimentos. Então, em vez de o investidor anjo entrar sozinho, geralmente tem um clube de investidores anjos, uma associação de investidores anjos, eles juntos encontram uma empresa em que possa haver um investimento e juntos fazem esse investimento, né? Porque aí o impacto do investimento é maior para o empreendimento, né? A TIO, a empresa que a gente fundou aqui no ICOMP, um tempo atrás, ela recebeu um investimento de investidores anjos de um grupo de pessoas que a gente conhece, vários deles funcionários do Google, né, amigos nossos, ex-alunos, investiram como investidores anjos na TIO logo no começo, né? Nessa maneira, usando o investimento anjo.
Em alguns casos, o investidor anjo ele vai exigir uma auditoria, né, uma due diligence, como é o termo usado em inglês, antes de investir. Aliás, os fundos de investimento também vão exigir, esses sim sempre vão exigir a due diligence, né? Então, o investidor anjo entra nessa fase inicial, quer dizer, logo depois do estágio semente, né, onde o financiamento ele é do bolso dos fundadores da empresa. Na fase de investidor anjo, na fase inicial, o investidor anjo pode entrar e aportar o capital. Geralmente são caras que fazem isso, pelo menos profissionalmente ou semi-profissionalmente, investem mais de uma empresa para poder garantir algum retorno, caso a empresa dê certo. Então, aqui o risco é alto, né, mas o prêmio, né, quer dizer, se a empresa cresce, como você está entrando muito no começo, o seu investimento, mesmo que pequeno, tende a valorizar e você ganhar muito ao longo do tempo. Quando o empreendimento de tecnologia de informação ele recebe capital anjo, o desafio passa a ser fazer o empreendimento crescer, né? Quer dizer, você já provou que tem interesse do mercado, já tem movimento, já tem venda, já tem interesse, mas agora você quer crescer, quer aumentar esse mercado, né? Idealmente, o empreendedor de tecnologia vai desejar expandir o empreendimento, aumentando o valor da empresa, o que vai resultar em retorno do investimento para o investidor anjo. O investidor anjo pode decidir que vai, nesse momento, querer o seu investimento de volta, porque a empresa cresceu, ou ele pode continuar investindo. Se esse crescimento for substancial e as projeções de crescimento futuro são ainda maiores, então o empreendimento de tecnologia pode se tornar atraente para próximo tipo de financiamento, que é o financiamento por capital de risco, que é o que a gente vai falar agora. Então, o capital de risco, ou venture capital, geralmente ele é operado por empresas chamadas de VC, que são empresas que só operam capital de risco, né? O venture capital, né? O VC é de venture capital. Eles são geralmente estruturados em torno de uma equipe de sócios gerais. Esses sócios geralmente são empreendedores de sucesso ou com muita experiência financeira ou que já fizeram venture capital muitas vezes, né? A ideia desses caras é que eles vão levantar dinheiros de investidores, gente que quer investir dinheiro, que são geralmente indivíduos de alto patrimônio líquido, que são considerados sócios limitados da empresa de capital de risco. Esses sócios limitados, que é quem aporta recurso para as empresas de venture capital, eles não têm responsabilidade nenhuma legal sobre a empresa, sobre a empresa de venture capital. Por isso que eles são sócios limitados, né? Eles só aportam dinheiro. Mas se houver fraude, houver alguma coisa, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Esses investidores, os sócios limitados, eles se comprometem com uma quantia de capital. Tá, sei lá, vou investir, sei lá, 10 milhões de reais, né? E geralmente eles vão aportar até 20% dele imediatamente em um fundo, né, que será administrado pelos sócios gerais. Então, se você, uma empresa dessa de venture capital, sei lá, consegue 10 investidores, cada um coloca 10 milhões, você tem um fundo de 100 milhões. E esse fundo de 100 milhões, então, está disponível para investir em empresas. Então, a administradora desse fundo de venture capital, de capital de risco, é o responsável por aplicar bem esse dinheiro. É isso que os investidores vão cobrar, que esse dinheiro seja bem aplicado e que ele dê retorno nas empresas que vão ser investidas. Então, esse capital reunido do fundo de investimento é então investido em empreendimentos de acordo com o interesse e a expertise da empresa. Tem empresas que, por exemplo, são dedicadas em determinado tipo de segmento, por exemplo, empresas de TI, que é o caso da Monax, né? Como a gente vai falar depois com a Suelen. À medida que o fundo vai sendo usado, esses investidores são chamados a investir parcelas adicionais do seu valor prometido. Então, o cara aportou inicialmente, sei lá, 2 milhões dos 10 milhões prometidos. À medida que o fundo vai sendo usado e a gente vai tendo retorno, ele pode aportar os outros valores para ir fazendo o fundo crescer. Aí, uma vez que a empresa de venture capital recebe retorno do seu investimento, esse capital volta para os investidores, né? Então, aí, com as empresas já crescidas, dando lucro, valendo mais, a empresa de venture capital recebe investimento e aí o retorno volta para os seus investidores, né? Então, para ver aqui como é que funcionam as coisas, então, a gente tem aqui um fundo de capital, né, de venture capital, de capital de risco, e esse fundo é usado para investir nas empresas, nas startups, certo? Esse fundo vem o valor desse fundo vem
da empresa, então, é gerenciado pela empresa de venture capital, pela empresa de capital de risco, né? E quem coloca dinheiro aqui nesse fundo são, então, os investidores. Por exemplo, fundos de pensão, empresas de seguro, pessoas com dinheiro disponível para isso, pode ter indivíduos também, empresas familiares, enfim, fundações, o que for, né? Países aqui, os fundos soberanos de país também podem colocar dinheiro nesse fundo de investimento porque eles querem ter o retorno desse investimento, né? E quem está gerenciando a aplicação, quem escolhe, por exemplo, os investimentos, é justamente a empresa de capital de risco, né? E esses investidores, eles confiam nessa empresa, para poder usar bem e aplicar o dinheiro nas startups corretas para poder esse dinheiro retornar, certo? Deixa eu mostrar aqui um vídeo rapidinho, então, que fala um pouquinho sobre a diferença. Professor, não estou ouvindo. E o seu microfone está mutado. Pronto. Tá ouvindo agora? Sim, professor, agora sim. Tá, deixa eu ver se eu coloco aqui nossa legenda aqui, só um pouquinho aqui. Rapaz, esse troço é chato. Vamos ver se a gente coloca a legenda aqui, peraí. Agora sim. The interesting thing about angels and VCs is that angel investing long preceded venture capitalism. The first angel investment I'm really familiar with is Cyrus Field pulling together a group of angel investors in the mid-19th century New York to help finance the laying of the transatlantic telegraph cable. But what really launched angel investing into the popular imagination, paradoxically, is the invention of venture capital, because venture capitalists provided the kind of big capital and expertise to help start businesses that really made a huge difference in the American landscape. And hence the success of this first generation of Silicon Valley startups begat many individuals who were wealthy with technical experience and with business success. And those individuals then either went out to start their next company, or some began to look for places to invest. And these angels started to play a role in the food chain. In the 1990s, we saw the phenomena of venture capitalists raising ever larger funds, which meant that there was a gap that was created for an entrepreneur trying to raise $500,000 or $1 million. That gap was quickly filled by angels who were banding together, getting into a group to make aggregate investments that would add up to $1 million. The group that I helped coordinate, the Band of Angels, was the first here in the Silicon Valley and arguably one of the first in the country. The emergence of angel groups with capital and our chart. Capital firm is a business that is typically his own money. The difference between an angel and a VC and of people around the disposition of capital. Aggregate investments that would add up to $1 million. The group that I helped coordinate, the Band of Angels, was the first here in the Silicon Valley and arguably one of the first in the country. Other angel groups formed in LA and Boston, around the country, and today there are more than 300. There's even a trade association of angel groups. And time has proven that far from being a phenomenon of the dot-com boom, the emergence of angel groups was really a natural extension of the organization of people around the disposition of capital. So I've been asked often what the difference between an angel and a VC is, and the answer is pretty simple. So an angel invests his own money. A VC invests other people's money. A venture capital firm is a business that is typically set up as a partnership where a small team of partners raise capital and are charged over a period often of 10 years to invest that capital in privately held companies.
The implication of this is that a venture capitalist has to invest $1 million or more per company for him or her to be able to justify spending time with that investment. An angel investor might give you just as much time for very, very small investment relative to what a venture capitalist will give you. The angel is investing his or her own money. If he or she loses it, they might only have to own up to their spouse. Whereas if the venture capitalist loses it, he or she will have to own up to his partners and perhaps even to his investors. Their motivation more hews towards the financial. There are plenty of angels whose motivations are identical to venture capitalists, but there are very few venture capitalists, if any, that have the whole other range of motivations that angels have. Angel investing is as idiosyncratic as individuals because individuals are at the core of angel investing. Many angels want to try to help find the next Google as an achievement of their perspective in their professional lives. Many angels have a motivation to be mentors, to give back. Many angels invest because it's a way for them to stay in the game, but not stay up till 2 a.m. anymore. It's a way of them to be in their communities in an engaged way that's relevant to their expertise. And that kind of investor then has a very different motivation that might be somewhat financial, but it's also very qualitative. And they care more about the experience and more about the engagement from the entrepreneur. Because angels have many different motivations that exceed purely financial ones, the kind of interactions that you have with an angel versus a VC can be very different. As an entrepreneur, you're going to want to decide whether to raise capital from an angel, from a VC, from both, or from neither. And all are options. Venture capitalists are a good source for a few $1 million to help prove a theory that requires that kind of capital. Angels are well suited for raising relatively smaller amounts of money where advice is important. The first step of any business is to try to put together your plan. You'll be able to discern how much capital you require and if that capital can be staged. If you're trying to do something that requires a $10 million machine, then it doesn't do you any good to raise $1 million. There's an inflection point. $10 million is what you need to buy the machine, to do the testing you need to make your invention demonstrably work. But some businesses are well adapted to staging financing. There's some place meaningful you can get with $500,000 or $1 million. Where that inflection point is defines what kind of investor you need. If that inflection point is at $500,000 or may cost $1.5 million, then that's a deal that might be appropriate for angels. Conversely, if it's going to cost $20 million to prove out your theory or your assumptions, it may be that venture capitalists are the only game in town. The goal, though, is by having a clear idea of what your financial plan is, to then marry the right partner to the right goal. Embora certamente esteja um pouco enviesado para o lado do angel investor, acho que ele deixa bem clara a diferença entre um e outro, né? O tipo de volume, o envolvimento que o investidor tem no negócio, né? Em ajudar o negócio a crescer. Muito embora algumas empresas de venture capital, de capital de risco, também tenham essa motivação de esse envolvimento com o desenvolvimento da empresa, né? Acho que a Suelen vai falar sobre isso, quando ela falar sobre a Monax. A nossa experiência também, quando recebemos investimento da Monax nativa, foi também dessa, né? Deles ajudarem o negócio a crescer, né? Bom, vamos seguir aqui. Bom, no caso das empresas de Venture Capital, o que elas procuram, né? Se você for conversar, acho que a Suelen vai falar sobre isso, no caso da Monax, principalmente eles estão preocupados com a experiência e talento na equipe de gestão. Não tem tanta ênfase assim na tecnologia, porque por mais que a tecnologia seja revolucionária e disruptiva, dificilmente essa tecnologia vai ter sucesso se a equipe de gestão não for sólida. Então, a maioria dessas empresas vai mudar radicalmente ao longo do tempo, de acordo com as reações e condições do mercado. Essas empresas também de venture capital, elas não exigem que a empresa só tenha tido sucesso em empreendimentos anteriores, ou seja, mesmo que você não tenha tido sucesso
empreendimentos anteriores, ainda assim você tem chance de conseguir o investimento que você quer de uma empresa de venture capital. Também estão preocupados com o potencial de mercado, ou seja, será que o empreendimento está pronto para o mercado? Qual que é a provável demanda de mercado? Quais as chances de adoção daquele produto, daquele serviço no mercado? A oportunidade é grande ou é pequena, vai trazer pouco dinheiro, né? Também é importante, as empresas de venture capital procuram saber qual que é o tempo para que elas possam recuperar aquele investimento, né? Ou seja, a conversão das ações que eles compraram, né, com a participação acionária em dinheiro de verdade. Geralmente, essa saída, né, do negócio ocorre na aquisição da empresa por uma empresa maior ou pela abertura de capital na bolsa. O capital investido pelo VC, né, pelo Venture Capital, fica vinculado até que esse evento de saída ocorra, né? Enquanto não tem evento de saída, liquidez, onde o dinheiro, as ações são trocadas por dinheiro, o Venture Capital continua vinculado naquele negócio, né? Também estão preocupados, claro, com o risco. Em geral, os Venture Capital estão interessados, eles são avessos ao risco do que os fundadores, né? Os fundadores topam correr muito risco. Os Venture Capital não topam correr tanto risco assim. Eles vão avaliar o empreendimento de uma perspectiva de risco versus retorno, né? Ou seja, lucratividade em potencial. Se o risco for grande, o lucro também tem que ser grande, né? Eles não entram num negócio que o risco é grande, mas o retorno é pequeno, ou vice-versa. O empreendedor, né, geralmente, ele tem um forte interesse em inovação, ou seja, o fundador da empresa, né? E muitas vezes ele vai desconsiderar os fatores que o pessoal de investimento, que o Venture Capital considera importantes. Eles dão mais importância à tecnologia e consideram a equipe de gestão e comercialização de menor importância. De fato, é muito comum que o empreendedor sempre tenha um certo excesso de confiança no que ele está fazendo, né? Às vezes um otimismo exagerado e até um viés positivo demais com relação a essa tecnologia. Então é importante que o empreendedor ele reconheça essas questões e veja como que é importante entender essas questões para o processo de captação de fundos de investimento. O empresário que não reconhece isso, né, ele pode não receber a atenção devida dos fundos de investimento quando ele está procurando recursos para investir na sua empresa. Por outro lado, quando o empreendedor de TI adapta a sua visão à visão dos fundos de capital, ele tem mais chances de conseguir investimento, né? Eu tenho visto isso acontecer bastante nos últimos anos, assim, né? Quem entende a motivação dos fundos de capital consegue adaptar a sua visão a deles e aí consegue um investimento, né? Bom, como é que faz para captar, né? Quais são as ferramentas e técnicas que o nosso livro, o texto, fala, né? Bom, primeira coisa é entender que captação de recursos nunca é uma certeza, nunca é garantido, né? Pode acontecer muita coisa, mas existem algumas ferramentas e técnicas que podem melhorar a ciência de captação. Primeiro de tudo, a gente já falou sobre isso, o plano de negócio, né? É necessário que, tanto para o investidor anjo como para os fundos de venture capital, tenha um plano de negócio. Os empreendedores devem desenvolver e manter um plano de negócio o tempo todo, porque a maioria dos empreendimentos iniciais está sempre querendo captar recursos. Então, ter o plano de negócios pronto e atualizado é sempre importante para poder, enfim, ter uma história para contar para os investidores, né? Um bom plano de negócio deve descrever empreendimentos e as tecnologias em termos que o investidor possa entender e avaliar. Às vezes o investidor, o fundo de investimento, não conhece, sei lá, fazendo um troço ligado a NFT ou machine learning, o que é. Às vezes o cara não entende isso, você precisa explicar, né? Então, é preciso explicar de maneira que a pessoa saiba entender, o investidor saiba entender o que você quer vender, né? O que você está querendo investir, né? Também é importante ter um sumário executivo, que poderia ser tipo uma versão resumida do plano de negócios, normalmente condensado em uma única página. Ele é usado para transmitir rapidamente as informações básicas sobre o empreendimento e necessidades do financiamento. E o cara lê o plano de negócio de uma vez, vai ter lá uma folhinha que explica por que precisa do dinheiro, o que vai fazer com ele, o que faz a empresa e assim por diante. Também tem esses acordos de subscrição, que são muito usados. Acordos de subscrição são documentos que um potencial investidor assina indicando a intenção de investir um determinado valor. Veja que
acordo de subscrição, ele não é exatamente um contrato, ele não vincula o investidor, mas ele cria digamos, um compromisso psicológico, né? O investidor ele pode indicar interesse, mas prefere, por exemplo, examinar o plano de negócio em detalhes. Então, o que você faz com o investidor? Então, vamos assinar aqui um acordo de subscrição mostrando seu interesse. Se o cara não assinar, significa que muito provavelmente ele não tem interesse, não vai continuar conversando. Mas se ele assinar, significa que ele está mostrando que tem interesse, né? E você continua conversando, investindo naquela conversa, né? Porque senão está perdendo seu tempo, é bom ir para o próximo. Então, os acordos de subscrição são uma pequena formalidade para indicar que o investidor quer continuar conversando com a empresa para colocar dinheiro nela. Outra coisa muito comum é o tal do elevator pitch, né? O empreendedor ele tem que praticar o seu pitch, ou seja, o seu discurso de venda, né? De investimento, que às vezes é chamado de pitch de elevador. Essa ideia do pitch de elevador é assim: se você encontrar com um investidor em um elevador, né? Você é capaz, naquele tempo em que você passa com o cara no elevador, descrever o seu negócio de maneira que vai capturar a sua atenção, ou seja, com poucas palavras, rapidamente, né? Então, esse elevator pitch tem que articular a oferta do empreendimento, produto ou serviço, o modelo de negócio, que é como vai ganhar dinheiro, e o tamanho da oportunidade. Se aquilo representa uma oportunidade de ganho e uma oportunidade pequena, né? Então, o elevator pitch geralmente é uma maneira muito rápida de você falar em poucos minutos como é que está o seu negócio, né? Também existe a apresentação completa, que é um conjunto de slides que articula claramente o negócio, o mercado, a proposta de valor, as perspectivas financeiras e o negócio, incluindo os retornos projetados para o investidor. Seria uma apresentação um pouco mais detalhada, né? O elevator pitch é bem mais rápido. Eu trouxe aqui para vocês verem um videozinho de um elevator pitch dessa empresa chamada Goodbag. Deixa eu ver se eu consigo colocar em português aqui antes de mostrar o vídeo. Espera aí, já foi, né? Eu sei que tem uma legenda em português, mas eu não consigo... difícil isso aqui. Espera aí, rapidinho. Mas vocês escutam aí. Então, o que é isso aqui? Ó? É um elevator pitch, né? De uma empresa, dessa empresa chamada Goodbag, para a YC, que é uma dessas agências de investimento de risco dos Estados Unidos. O YC é Y Combinator. É uma dessas empresas de investimento de risco bastante famosa nos Estados Unidos. Deixa eu botar aqui para vocês verem como é que o cara faz um pitch desse aqui. Dura 3 minutos, 2 minutos e 53. Vamos ver. Hello, everyone. I'm Jay Panchal, and I'm the CEO of Goodiebag. Now, Goodiebag is an enterprise tool we've built for companies that makes it easier and more efficient to order food from restaurants for things like employee meetings, lunches, and so on. Now, something that's really important to remember about us is that we're actually not a delivery service. So we're not one of your typical on-demand food delivery startups with those negative gross margins a few of you seem to love so much. No. The economics of what we're doing are fantastic, and we can scale very fast. We already have over 300 corporate customers who have purchased over 500,000 meals through us, and that's roughly $5.5 million in orders. And to show you our economics truly are different, our average order size is $350. That's 10x the consumer space. Our average customer spends 24 grand a year through us. We have 93% retention annually, and our CAC payback right now is 4 months. On top of this, we're growing consistently every month. We're now crossing a 5.5 million GMV run rate, and this is $1 million more than just 1 month prior. Now, we take a 12% cut across all of this, so that's roughly 600,000 in revenues to us, growing at the same pace. Now, this is across 4 markets. Primarily our first market, Austin,
which is already profitable. But we've also pushed into 3 new markets already, and we've been able to achieve the same growth trajectory across all of them. In fact, both Houston and Seattle will both be profitable in just 3 months. So this is replicable, and some of this might sound interesting, but what's even better is how large we can make this. So the entire takeout and delivery sector in the US is roughly 70 billion and growing. What's interesting about that, though, is that nearly half is purchased and consumed inside companies today where there's less than 1% total market penetration. And we're the ones to win it. The reason why is we are the only ones who have figured out how to scale this quickly and profitably. We can go into a new market, break even in 6 months, and then a total investment of 100 grand. So all we have to do is take what we've already proven in Austin, what we're proving again in 3 other cities, and roll this out to well over 100 applicable cities in the US alone. Just expanding out this model, we'll be crossing 100 million GMV run rate in 2.5 years and $1 billion run rate in 5. And again, we're the only ones who figured out how to do this reliably. Now, thank you. If you do have any interest, find me on the floor afterwards. The company is Goodie Bag, and again, my name is Jay. Thanks a lot. Então, não sei se vocês perceberam, mas o pitch, né, a apresentação da empresa do cara, da Goodie Bag, foi totalmente baseada em indicadores de mercado, né, de crescimento de mercado. O cara não falou nada sobre tecnologia, não sei se vocês perceberam isso. Porque é esse tipo de coisa que as empresas nesse estágio, né, de capital de risco estão mais interessadas, né? Beleza. Bom, para terminar aqui e chamar a Suliane, a gente vai falar aqui rapidamente sobre o marco legal das startups no Brasil. Então, até bem pouco tempo, os investimentos, tanto anjo como de capital de risco no Brasil, não tinham bem uma estrutura legal montada. Quando foi em 2021, acho que foi em novembro, não, foi em maio, parece. Essa lei complementar número 182 de 2021 foi sancionada pelo presidente, e agora existe um marco legal para investimento em startups, né? A ideia é que agora os investidores poderão oferecer apoio financeiro sem que participem da gestão ou tenham qualquer decisão dentro do negócio. Ou seja, os investidores eles não precisam correr risco, né, nem tomar decisão, nem participar da gestão da empresa. Investidores não responderão por qualquer dívida da empresa, nem com os próprios bens, exceto em caso de dolo, fraude ou simulação de investimento. Esses investidores poderão optar ainda pela compra futura de ações da startup ou resgatar títulos emitidos pela beneficiada, por exemplo. Um exemplo aqui é o chamado contrato de opções de compra de ações. O investidor, nesse caso, ele recebe o direito de comprar e vender ações a um preço previamente combinado. Então, por exemplo, eu faço um investimento e ganho o direito de comprar as ações da empresa a R$1, né, em qualquer momento no tempo. Então, mesmo que essa ação venha a valer mais na frente R$1.000, eu ainda tenho o meu direito de comprar por R$1, né, e que eu estaria ganhando 1000 vezes aí. E aí eu posso vender a 1 e comprar a 1000 no futuro. Então, portanto, eu estaria tendo um lucro fabuloso nesse tipo de empresa, né? Isso é muito comum, né? O contrato de opções de compra de ações é bastante comum de investidores fazerem, tanto investidores anjos como investidores de capital. Ele só assina um papel dizendo que ele tem direito de mais na frente comprar aquelas ações por um preço previamente combinado, geralmente um valor baixo, sob a hipótese de que essa empresa vai crescer no futuro e aquele valor que eu combinei atualmente ele vai se multiplicar por muitos valores, por valor muito maior no futuro. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui rapidinho o último vídeo, que é esse aqui do Marco Legal das Startups. Esse está em português. E aí a gente... Professor, está sem som. Pessoal, tudo certo? Eu sou Felipe Matos, presidente da AB Startups,
E estou aqui para falar um pouco para vocês do Marco Legal das Startups, que foi finalmente aprovado no Congresso ontem, dia 11 de maio, depois de ter voltado para lá após uma passagem pelo Senado, e agora vai para a última etapa, que é a sanção presidencial. Esse projeto foi muito discutido e ele representa avanços importantes para o setor, muito embora diversos pontos que a gente tem cobrado como ecossistema e as associações do setor tenham ficado de fora. Então, essa comunicação para vocês é para falar um pouco do que muda com o marco legal e quais são os pontos que ainda precisam ser incorporados na nossa legislação, na visão aqui da B Startups. Bom, primeiro, a gente precisa reconhecer que o marco é sim um avanço. É a primeira vez que a gente tem uma legislação nacional específica para as startups, que reconhece essas empresas que são super importantes nesse momento para o desenvolvimento do país, porque representam aí a construção de soluções inovadoras, de tecnologia, né, são portadoras de futuro, e a gente já tem visto o impacto que essas tecnologias podem fazer aí na vida de todos nós. O que muda na prática são algumas simplificações para sociedades SAs, que agora vão ser mais baratas, e uma SA é um tipo de sociedade muito mais adequado para uma startup do que a limitada, por conta do sistema de governança, do fato de ter sócios investidores que não participam da gestão, e até então muitas startups permanecem como limitadas, e isso acaba gerando inseguranças jurídicas e problemas de gestão no lado da governança. As SAs passam a ficar dispensadas de publicação, aquelas que faturam até 78 milhões de reais, então ficou mais barato gerir um SA, e passam também a poder ter os seus livros de ações em forma digital e não mais físicos, como acontecia antes. O investidor anjo também agora passa a poder deduzir as perdas dos ganhos na hora de apurar imposto de renda, o que é um ponto importante, facilitou. Fala, pessoal, as partes de serviços públicos, investimento em startups. Então, a gente vai ter mais dinheiro disponível para investir parte do investidor anjo. As empresas concessionárias de serviços, o investidor anjo também agora passa a poder deduzir as perdas dos ganhos na hora de apurar imposto de renda, o que é um ponto importante, facilitou para o investidor anjo. As empresas concessionárias de serviços públicos, então empresas fornecedoras de energia e outros serviços, por exemplo, que são obrigadas a investir parte do seu faturamento em programas de pesquisa e desenvolvimento, agora vão poder direcionar esse dinheiro para fundos de investimento em startups. Então, a gente vai ter mais dinheiro disponível para o investimento em startup vindo dessas empresas. Além disso, a gente trouxe aí com o marco algumas facilidades para que empresas possam fornecer soluções inovadoras para o governo, além de incentivos para a criação dos chamados sandboxes regulatórios, que são espécies de modelos de exceção, onde algumas exigências que normalmente são colocadas para empresas operarem possam ser excepcionalizadas para startups inovadoras dentro desses programas de sandboxes. Bom, nisso a gente avançou. Vários pontos importantes ficaram de fora. Toda a parte trabalhista, as stock options, que são as opções de ação, isso acabou ficando de fora, não foi colocado. As startups SAs não vão poder participar do Simples, o que na prática diminui um pouco o brilho da simplificação que aconteceu, porque se as empresas startups estiverem ainda dentro da faixa de faturamento do Simples, ao virarem SAs, elas perdem esse regime fiscal que é benéfico para as startups, se a gente não conseguiu aprovar. A tributação para o investidor anjo também ainda é problemática, apesar da gente ter avançado um pouco no ponto ali da compensação de perdas e ganhos. O investidor anjo ainda paga tributos altos em comparação com outros investimentos, o que diminui a atratividade para o investidor anjo de colocar capital em startups. E outras questões, como na atração de talentos, a gente não tem vistos específicos, enfim, tem muitos pontos que a gente pode melhorar ainda no nosso ambiente regulatório de maneira geral, isso sem entrar em questões mais gerais, como a própria reforma fiscal que precisa acontecer, mas estou aqui falando específico de pontos
que a gente vinha brigando especificamente para as startups. De toda forma, é um avanço importante que deve ser celebrado. É importante reconhecer o trabalho tanto do Ministério da Economia, quanto do relator Vinícius Poit no Congresso, o senador Portinho no Senado Federal, os relatores, que tiveram um trabalho importante aí. Reconhecer o trabalho de várias entidades da própria Associação Brasileira de Startups, em conjunto com a Associação Dínamo e diversas outras entidades que se juntaram nesse trabalho de advocacy. Infelizmente, algumas batalhas não foram ainda ganhas nesse momento, mas a gente criou uma interlocução bastante importante com o Legislativo e com o governo e precisamos e queremos continuar atuantes para que a gente possa avançar cada vez mais nessas pautas. É isso. Se você quiser saber mais, fica de olho nos comunicados da Associação Brasileira de Startups e também da Associação Dínamo de Advocacy, da qual a gente é parceira, para conhecer mais sobre os próximos passos da legislação e também oportunidades para as suas startups. Grande abraço. Então é isso, pessoal. Então, esse novo marco legal facilitou muito a criação de startups no país. Ainda não é ideal, mas avançou bastante com relação ao que a gente tinha antes. Bom, então isso aqui é a nossas referências, o capítulo 9 do livro do Dani, essas 2 páginas falando sobre o marco legal das startups. Está aqui os links para vocês seguirem. Então, vou chamar aqui, deixa eu cutucar ela aqui no Twitter, passar aqui o link, só um minutinho, da Suliane Almeida. Só um minutinho que eu vou chamar ela aqui. Bom, então a Suliane, né, eu já mais ou menos apresentei ela para vocês. Ela é, então, uma das diretoras dessa gestora de fundo de investimento de capital chamada Monax, né, que eu acho que é a mais antiga, mais tradicional do país, e investiu em várias empresas dessas grandes que a gente conhece, né, Nubank, 99 Táxis, a Lupe do Cesário, que teve com a gente aqui no comecinho, a Najus Brasil, na Melios, investiu na Tiwa, né, startup que uma das startups que a gente montou aqui na UFAM. Olha, chegando aí. Ei, Suliane, tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, tudo bom? Tudo bem, você? Tava no mudo aqui. Tudo bom? Grande prazer te ter aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Animada para conhecer Opa, que e ouvir as legal. perguntas também do pessoal. Que legal, que legal. Então, estava falando aqui um pouco de você, da Monax, mas eu vou fazer o seguinte, vou te agradecer demais pela oportunidade de te ter aqui, né, que são 10 horas da noite, 10h12 aí em São Paulo, você já trabalhou o dia Imagina. inteiro, aí se dispôs aqui a conversar um pouco com a gente, né? Eu peguei teu currículo lá no LinkedIn, espero que esteja direitinho aqui, já apresentei para o pessoal, mas tenho certeza que você vai explicar para a gente um pouquinho mais da tua trajetória, né? A Suliane topou já umas 3 semanas que a gente está conversando, né, Suliane? Eu tinha pedido para o Rodrigo Aldi, que é lá da Monax também, que foi nosso interlocutor na época que a Monax investiu na Tiwa, ele não ia poder, e para nossa sorte, a Suliane pôde, né? Falei para ela que é a primeira mulher que a gente tem aqui como convidada, então para a gente é um grande prazer, né? Aqui no Instituto de Computação a gente incentiva bastante a participação das meninas, né? Em tudo que tem a ver com tecnologia, com empreendedorismo. Então, te ter aqui é um grande prazer. Muito, muito obrigado. Vou deixar contigo agora. Legal, imagina a honra. A Suliane vai minha, fazer umas aqui. apresentações aqui, depois a gente vai abrir para perguntas, tudo bem? Obrigadão mais uma vez. Imagina, que é isso. Acho que começando aqui um pouco com a minha trajetória, né? Então, como o Altigra comentou aqui, eu estou na Monax como Principal, faz 7 anos que eu atuo aí no mercado de Venture Capital e tecnologia. Comecei como estagiária,
Então foi bem por acaso aí que eu entrei nesse mundo de investimento, não tinha a mínima ideia do que era. Fiz engenharia de produção na Unicamp, sou originalmente de Limeira. Então, meu curso, para mim, ele foi muito voltado à questão de abrir um pouco mais o leque de opções. Então, quando eu fui escolher uma carreira, lembro que engenharia era uma questão que eu sempre gostei muito, mas a produção, ela dava tanto um pouco dessa questão mais de negócio, mas também com o lado de exatas bem forte. E, originalmente, né, em Limeira, então, passando um pouquinho antes ali, eu fiz um curso técnico em geomática. Não sei quem de vocês aqui sabe o princípio da geomática, mas antes era um pouco do cálculo de cartesiano que gera toda a parte do GPS, então toda a parte que antes, lá atrás, era ainda já referenciamento de imagens, muito antes aí da gente ter o que a gente conhece hoje. Eu fiz ensino técnico lá em Limeira Cotil, e depois eu fui fazer engenharia de produção. Na faculdade sempre me envolvi aí com questões de, seja empresa júnior ou algumas outras coisas que me levassem, né, com novas oportunidades ali, até mais na área de negócios, do que necessariamente só focando na faculdade, mas também atuei desde o meu primeiro ano ali, como o Altília colocou aqui no slide, na parte de pesquisa. Então, fui bolsista do CNPq, sempre olhando projetos dentro da empresa júnior para tentar aplicar no dia a dia o que eu estava vendo ali, um pouco mais na teoria também. E acabei entrando aí em Venture Capital bem cedo, lá atrás, foi em 2015 que eu me juntei ao time da Monax como estagiária. Venture Capital era algo bem diferente do que é hoje. Vou mostrar aqui depois para vocês também alguns números de impacto, para ver o quanto a indústria de fato mudou. Acho que agora, se a gente fala aí, né, quais de vocês gostariam de trabalhar em startups ou estar mais próximo, acho que vários de vocês estariam dispostos, mas lá atrás isso ainda era algo que tinha muito risco, até mais a parte de investimento de capital de risco ainda era visto muito como aquela questão mais old school que a gente fala, né, de a questão do investidor, do papel de ser um pouco o chefe da empresa, mas muito disso mudou e acho que a grande parte disso também é o impacto que a Monax teve também na questão do mercado. Então, acho que só pincelando aí um pouquinho da minha trajetória, foi um pouco disso. Eu tive a sorte aí também de entrar bem cedo no mercado e conseguir acompanhar toda essa evolução. E hoje eu atuo muito próxima de algumas verticais, a gente se divide ali dentro em teses de investimento. Então, hoje a Monax tem 2 times, basicamente, de tanto investimentos como a área de operações, suporte, comunidade, e em investimento a gente se divide em algumas teses. Então, lá dentro, eu acompanho algumas verticais que a gente chama hoje de tecnologias emergentes. Então, desde machine learning, AI, então a gente tem trocado aí algumas figurinhas também com a Altigram. A parte de Big Data, que evoluiu também desde o nosso primeiro investimento lá atrás, numa empresa em 2014. A gente aprendeu bastante, eu acho que agora a gente olha dessa forma horizontal, como essas novas tecnologias vão revolucionar, de fato, as empresas. Então, hoje, se a gente falar de recomendação, o que eles geraram, né, de mudança em termos de aplicação nos e-commerces, e é muito horizontal toda essa parte também de tecnologias emergentes. E outra vertical que eu também acompanho é a área de educação, então sempre fui aí bastante apaixonada pelo tema. Dei algumas aulas também como voluntária, desde que eu me mudei para São Paulo, sempre gostei bastante, e acho que faz muito sentido aí, no fim do dia, a gente está sempre olhando para os novos talentos e como que a gente consegue destravar isso, e acaba passando muito por educação, gerar novas oportunidades. E hoje a gente vê que, eu acho que se eu pudesse falar os temas, né, ou as grandes áreas que a gente olha numa empresa também na Monax para investir, sempre no fim do dia os times. Então, tá com as melhores pessoas que de fato estão olhando para essas tecnologias é onde a gente quer estar mais próximo. Aí, Altigra, fica à vontade para me interromper aqui. Eu preparei alguns slides para passar um pouquinho, acho que pode fazer sentido ali a gente alinhar com as perguntas que você tinha. Acho que sim. Aí depois a gente abre para o pessoal. Você pode projetar, acho que está liberado para projetar isso, se você quiser. Acho que tá. Acho que sim, vou pegar aqui. Eu estou gravando aqui, não tem problema não, né? Não, acho que não. Tá, se tiver algumas coisas mais confidenciais, talvez eu passe um pouco mais rápido aqui, mas... Tá, ou então você me fala depois que eu edito, não tem problema. Tá bom, fechado. Aí eu consigo editar. Fechado.
Então, começando aqui mais para falar um pouquinho, né, quem que é a Monax. Então, comentei ali um pouco da minha trajetória. A Monax, só explicando como um todo, é um fundo de investimento de venture capital, que a gente fala capital de risco. A gente investe ali em empresas em estágio inicial, desde o comecinho, e a gente acompanha os investimentos até ali o momento que a empresa, que a gente fala, ela completa o ciclo, né? Então, ou ela é vendida, ou ela abre capital, ou a empresa acaba sendo adquirida por outras. Falando de portfólio e atuação geográfica que a gente olha, hoje a gente tem 85 empresas ativas no nosso portfólio. Já comentei, a gente investiu em mais de 129 e são bem amplas aí as geografias que a gente foca. A maioria do nosso portfólio capital alocado no Brasil, mas a gente vem expandindo muito aí para a América Latina, principalmente México, Colômbia, Chile, Argentina e alguns outros países também que a gente acaba tendo conversas. A gente fez o primeiro investimento aí no Chile há alguns anos, mas a gente conversa também com empresas do Uruguai e alguns outros países também que acabam sendo um pouco menos visados, mas os empreendedores bons a gente entende aí que, independente da geografia, a gente quer estar junto, com certeza. Como eu comentei, acho que esse aqui é o slide mais importante, assim, para a gente explicar o que está acontecendo, né, em termos de acesso a capital para empresas de tecnologia hoje. Então, se a gente olhar lá atrás, 2005 era quase irrelevante o investimento em empresas nesse estágio, né, que a gente fala ali VC, que é mais early stage, late stage. A gente não considera aqui rodadas de private equity, que são, por exemplo, grandes fundos que acabam investindo mais em empresas de economia real e acaba usando ali o capital de uma forma totalmente atrelada a números financeiros. Então, a gente fala que tem a questão de valuation, que é feita por fluxo de caixa descontado, então não tem nada a ver com a indústria de venture capital, esse tipo de investimento. E aqui eu acho que é um gráfico muito interessante, que ele mostra o quanto a gente tem crescido rápido, né? E aqui em termos de América Latina como um todo, quanto a região tem chamado atenção para a inovação, para novas empresas, principalmente olhando no cenário global. Então, a gente fala que lá atrás um grande milestone que a gente queria colocar a América Latina no mapa, e de fato agora Latam está chamando muita atenção e está sendo aí motivos de discussões globais, principalmente por ser uma das regiões que mais cresce em termos de alocação ali de venture capital em tecnologia. Mas ainda está muito cedo. Então, se a gente pega ali aquela última linha, né, de investimento em venture capital como uma porcentagem do PIB, e isso é uma métrica que é bem relevante, que ela mostra o quão maduros os mercados estão para absorver esse tipo de investimento e também conseguir replicar, né, e mudar a realidade do país. A gente vê que muito disso passa por tecnologia. As grandes empresas que foram criadas no passado de fora, né, internacionais, tem Brasil e América Latina como mercado relevante. Google, Facebook, Uber e várias outras. O Brasil é o primeiro, o segundo ou terceiro, Netflix, Google. E por que não a gente começar a criar a partir da região, a partir daqui da região, as grandes empresas de tecnologia que vão ser globais também. Mercado para isso a gente tem, né? E aqui realmente é só o começo. Então, como eu comentei, a gente investe bem cedo em empresas que vão se tornar muito grandes, independente da geografia. Aqui estão alguns exemplos aí de algumas empresas do nosso portfólio. E quando a gente fala que estágio que a gente entra, e aqui pensando, tá, mas todas as empresas da região, elas precisam levantar dinheiro com venture capital, qual que é o foco, qual o estágio vocês olham, o que vocês esperam ali dos empreendedores? Quando a gente fala de investimentos por estágio, acho que esse é o gráfico mais relevante. Então, a gente tem ali empresas desde seed, Series A, até série B, série C, série D. Então, normalmente, a gente vai sempre investindo mais capital nas empresas conforme elas vão reduzindo o risco. E também provando o que a gente chama, né, de fit de produto e mercado. Então, você entende que as pessoas, elas estão gostando, pessoas ou empresas, elas estão gostando do produto, elas estão usando, e aí você vai tirando mais risco da mesa e vai levantando mais capital para continuar essa trajetória de crescimento. Então, acho que esse slide aqui, ele mostra um pouco de como que a gente enxerga, né, esses investimentos por estágio. Então, a Monax, a gente foca muito ali desde do seed,
até o Série A, principalmente, e agora a gente também tem captado um fundo de growth para continuar investindo nas empresas, seja do portfólio ou até mesmo do mercado, em etapas mais late stage, que a gente chama ali, que vai de Série B, Série C e Série D. Muitos fundos que antes, por exemplo, investiam só no estágio de private equity estão entrando cada vez mais cedo nas empresas, então esse é um movimento que a gente está vendo acontecer com bastante frequência, principalmente por conta deles verem que tem muitas empresas que vão se tornar muito grandes e que talvez eles não consigam entrar como acionista depois que a empresa já passa de um estágio e a gente fala, já não tem mais risco, né? Já é certeza que o modelo ele vai trazer algum retorno, mesmo que seja um pouco menor, mas você tem muito menos risco e, queira ou não, quem comprou mais risco ali no começo acaba tendo um retorno maior. Então, o que a gente tem visto é que alguns fundos têm descido um pouco mais, entrado mais cedo nessas empresas para se posicionar bem e conseguir capturar um pouco desse upside maior. E aqui também muda bastante, né? A gente fala em termos de ticket médio, o que é uma rodada média, depende muito. O nosso tamanho de fundo, ele é um fundo hoje relativamente grande, então os tickets médios para a gente varia. Então aqui tem seed, seria menos de 2 milhões de dólares. Para a gente, o que tem feito sentido é entre 1 milhão e 3 milhões, mas tem vários outros fundos aqui e até uma etapa que não está contemplada nesse slide, que é a parte de investimento anjo e aceleradoras e fundos menores que fazem ali esse pre-seed ou até mesmo o seed. Então, isso aqui no Brasil também começou a crescer muito, se a gente olha o número de fundos que estão focando também nesse estágio semente, cresceu muito ao longo do tempo. Lá atrás, quando a gente começou, eram poucos, a gente tinha muito mais até o papel das aceleradoras lá atrás, do que necessariamente esses fundos mais institucionais que olham para estágio semente. Mas é até uma consequência do que a gente fala, conforme eu comentei ali, que quando a gente fecha o ciclo de Venture Capital, por exemplo, os fundadores da 99 venderam a empresa, fizeram depois uma outra empresa também, e hoje são investidores anjos, né, ativos no mercado. Tem vários outros empreendedores também, até aí bem conhecidos do Altigram, seja o Davi e o restante do pessoal que era também ali do time da Aquan lá atrás, foi vendida para o Google também, acabam fazendo vários investimentos anjo ou até mesmo ajudando empreendedores nesse estágio inicial, seja com advice, seja com conexões com outros fundos ou até mesmo com essa questão de ajudar as empresas no papel mais cedo, atuando como um angel investor também. E isso, no fim, acaba sendo super positivo. Acho que, na nossa visão, o mercado tem evoluído muito, porque a gente tem evoluído também nesses ciclos de liquidez, né, maiores, onde as empresas começam, os empreendedores começam a reinvestir no mercado, a ajudar, eventualmente, novos empreendedores que surgem ali dentro das empresas. Então, outro movimento que a gente vem acompanhando bastante é o que a gente tem chamado ali de máfias, né? Começou lá atrás com, não sei se é uma palavra, uma conotação um pouco negativa, mas é como o mercado tem chamado aí mais comumente, quando os times de liderança das empresas dessas empresas grandes de tech, acabam saindo para fundar as suas próprias empresas. Então, PayPal cresceu bastante lá atrás também o primeiro time de liderança saiu para fundar várias empresas que também se tornaram unicórnios. Aqui na região a gente tem muita gente aí saindo também de 99, pessoas que saíram lá também da própria Aquan, pessoas que saíram de uma Rappi, iFood e várias outras. Acho que é um movimento muito natural isso acontecer, porque as pessoas já tiveram essa experiência em empresas de tecnologia, querem fundar as próprias empresas, e desafio, acho que principalmente aqui no Brasil, é o que não falta, e cada vez mais a gente está tendo acesso a capital e também a pessoas que já conseguiram escalar as empresas para ter esse retorno. Acho que um ponto importante assim para falar, eu acho que não tem certo e errado. A gente fala, poxa, mas todas as empresas de sucesso levantam dinheiro com venture capital? Não. Se a gente for pensar aqui que mais de
1 milhão, 2 milhões de negócios criados aí anualmente, menos de 1% deles levantam dinheiro, de fato, com venture capital. Então, é um caminho que ele exige uma questão de rapidez. Então, o dinheiro ele vem para acelerar a curva de crescimento, para acelerar o aprendizado, e não tanto para mudar um pouco a trajetória da empresa. E eu acho que também tem que fazer sentido dos dois lados. Então, é sempre um alinhamento muito grande que a gente vê entre a visão do empreendedor, o nível de ambição, a questão de realmente aquilo é uma missão de vida ali para o empreendedor, seja nesse ciclo, seja durante 5, 7 anos, ele ou ela querem construir uma empresa que vai realmente ter um grande impacto. E aí, impacto, a gente não fala só de impacto social, mas também um impacto no número de pessoas que aqueles negócios acabam gerando, né? Se a gente pensar como seria a nossa vida hoje sem um aplicativo sem qualquer aplicativo, né? A gente fala qual que é o seu app favorito. Eu acho que eu tenho vários, mas não conseguiria viver sem vários deles hoje. Eu acho que facilita muito o nosso dia a dia, como a gente interage. Aqui, eu sei que vocês usam bastante o Discord aí também, então é uma questão que vem para facilitar, mas no fim do dia tem que estar sempre esse interesse alinhado. Acho que nem toda empresa de sucesso vai levantar dinheiro com venture capital. Existem várias alternativas de acesso a capital, desde capital de fundos menores, capital de amigos e família, que a gente fala, investimento anjo, algumas aceleradoras. Hoje em dia tem muitas empresas, né, criando os seus fundos de corporate venture capital ali, investimento de risco corporativo, para teses que fazem sentido para elas. Então, o iFood, ele investe em várias outras empresas menores, a própria 99 também atua fazendo novos investimentos. A gente tem várias empresas de fora dos Estados Unidos ou outros países que fazem esses investimentos menores em empresas onde estão crescendo, mais para estar próximo da inovação. Então, tem vários fundos que acabam criando esses novos bolsos ali para estar próximos de times que estão inovando e, eventualmente, eles conseguirem adquirir uma tecnologia que, para eles, vai fazer muito sentido quando plugada naquele negócio. Então, a gente vê que várias teses aí têm surgido e Venture Capital é só uma delas, né? Então, aqui a gente está falando mais especificamente de VC, mas tem diversas outras, onde os economics também, o que eles esperam, né, de retorno daquele investimento também muda muito. Vou falar um pouquinho também aqui do que a gente espera, mas eu acho que essa mensagem é bem importante também. A gente sempre gosta de ressaltar que é isso, não tem caminho certo e errado, não é só porque muitas empresas de sucesso levantaram capital que são todas as empresas que vão levantar, e também com Venture Capital. A gente tem aí empresas que tiveram acesso a capital, mas com um viés diferente. Por exemplo, a própria Stone foi criada com um investimento um pouco diferente ali do que o investimento puramente Venture Capital, iFood também, várias outras empresas. A gente vê que tem caminhos alternativos que também podem fazer muito sentido. E aí vai muito dessa questão de nível de ambição e também da disponibilidade, né, do empreendedor de trocar ali o equity da empresa pelo capital, que é muito a forma como a gente se torna sócio das empresas, sempre de uma forma minoritária, no nosso caso aqui como Monax. Falando um pouco da nossa tese, né? O que é a tese de vocês? Então, hoje a gente olha muito para estar sempre próximo de times que são excelentes e estão resolvendo problemas em mercados muito grandes. Essa questão de mercados muito grandes para a gente, ela acaba entrando muito na linha do tamanho do nosso fundo e na nossa expectativa de retorno para aquela empresa. Então, por exemplo, se a gente olha para um mercado que ele é um pouco mais de nicho, que a gente fala, não necessariamente a empresa não vai dar certo de novo, mas ela pode ter ali uma expectativa um pouco mais limitada do quão grande ela pode se tornar. Claro, quando a gente olha ali no momento muito cedo da empresa, e várias empresas podem mudar de caminho ao longo do tempo, explorar novos mercados, expandir internacionalmente, entrar em novas verticais, e isso tudo, de novo, acaba voltando para o nível de ambição do time. Então, por isso que a gente olha muito para quais times a gente está investindo. A gente passa muito tempo ali com os empreendedores antes de fazer um primeiro cheque, e a nossa relação ela acaba sendo muito também transparente, pelo menos a gente busca, e sempre dos dois lados, né? Acho que tanto
o investidor escolhendo a empresa como fazendo sentido ali para a tese, mas também do outro lado, é verdade, acho que os empreendedoras têm cada vez mais entender quem que é o parceiro certo para aquela etapa da empresa. Então, cada etapa vai exigir um desafio diferente, características diferentes de apoio do investidor, e a gente acaba entrando nessa questão de como que é a relação entre empreendedor e investidor, o que a pessoa valoriza mais, como que a gente pode ajudar as empresas, e a gente acaba olhando aí para esses times, mercados, e ao longo do tempo a gente sempre busca aumentar a nossa participação nessas empresas, até para demonstrar uma questão de parceria, e também a gente vê como que a gente pode aí ajudar ao longo do ciclo. Aqui acho que mais uma forma como a gente acaba olhando, eu acho que a gente olha muito para times e mercados, aqui a gente tenta colocar algumas coisas em frames, acho que é muito porque a maioria ali ou veio de engenharia ou veio de consultoria, então é um pouco do DNA do nosso time, mas no final do dia eu acho que é sempre um alinhamento humano muito grande e a gente ter certeza de que aquele mercado faz sentido se a gente for pensar em retorno. E quando a gente fala de retorno, é sempre uma curiosidade, né? O que faz sentido para um fundo, dependendo da tese? E é sempre um jogo de portfólio. A gente, principalmente em capital de risco, não vão ser todas as empresas que vão dar certo, mas a gente tem que focar naquelas que vão dar certo para que elas deem muito certo. E no final a gente tem uma empresa, ela acaba retornando o fundo inteiro, outras 4, 5 empresas retornam o fundo mais uma vez, e todas as outras empresas aí entrando, né, naquela questão que um terço dá certo, um terço fica no 0 a 0 e um terço a gente acaba realmente perdendo capital. No fim do dia faz parte, a gente está diversificado, a gente joga um jogo de portfólio, por isso que sempre essa questão de alinhamento com os empreendedores é muito importante, porque no final do dia eles não estão diversificados. Eu acho que essa questão para a gente também de ter esse alinhamento de expectativas desde o dia 1 é super importante. E no fim é uma matemática que ela é bem espalhada aí entre os números de retornos que cada empresa pode trazer, mas no fim a gente sempre tem que focar em pelo menos uma empresa que tem o potencial de retornar o fundo inteiro. Não é que ela vai retornar obrigatoriamente, mas sempre quando a gente olha pelo menos esse potencial, a gente tem que enxergar um caminho para que isso seja verdade. E no fim a gente fala, né, como que a gente acaba apoiando ali as empresas e o que a gente acaba buscando nesses times. Quando a gente fala em times excelentes, o que são times excelentes? A gente, claro, a Monax existe, outros fundos existem para dar retorno para os investidores, mas isso acaba sendo uma consequência do que a gente faz, o que a gente faz e não o porquê. Eu acho que o porquê do que a gente faz passa muito pelo que eu comentei, que é você estar junto de pessoas que estão realmente desafiando um pouco do status quo. Então, se a gente falasse antes que você ia pedir táxi por um aplicativo, antes disso existir, era muito difícil conseguir entender como isso ia funcionar, se você ia ter a coragem ali de entrar no carro de uma outra pessoa, no caso do Uber, ou na casa de outra pessoa, no caso do Airbnb também, mas são esse tipo de desafio, esse tipo de pensamento ali de pessoas que querem desafiar a forma como as coisas são feitas hoje, que acabam gerando as maiores inovações. E a gente olha muito para isso também de uma forma colaborativa. Investimento, historicamente, não tem um viés tão positivo, né? Pelo menos da forma como era feito. Então, a gente não foca numa relação transacional, muito pelo contrário, eu acho que é sempre uma forma de colaboração. A gente, no final do dia, é sócio dos empreendedores, mas sempre buscando ser um parceiro de discussão, fazendo algumas perguntas difíceis, mas é a forma como a gente atua. A gente nunca vai saber mais sobre a empresa ou sobre a tese ali do que o empreendedor. Então, a gente quer estar junto para ajudar e também para entender como que essa dinâmica tem mudado, né? Então, antes o poder de barganha que a gente falava estava muito na mão dos investidores, então quem tinha o capital escolhia onde alocar, e agora a gente está vendo que até o momento que a gente está passando, seja Brasil, América Latina, os empreendedores, né, as pessoas ali criando novos negócios, criando novas ideias,
cada vez mais elas têm esse poder de barganha de escolher qual capital elas vão aceitar para a empresa. Nem todo capital é igual, então muito dos nossos investimentos que a gente entra depende, cada investidor tem os termos específicos, então sempre tem alguma questão que os empreendedores precisam entender também quem que é esse melhor parceiro, qual que vai ser a proxy da relação, e toda essa parte da negociação no fim do dia acaba sendo também algo que importa bastante, né? Mas é isso, pessoal. Acho que eu cobri aqui, tentei cobrir, ou pelo menos rapidamente aqui, os grandes tópicos que a gente acaba olhando, que a gente acaba focando, e o que é importante também a gente passar pensando aí do ponto de vista de capital de risco, venture capital, mas que à vontade aí para fazer qualquer pergunta também. Foi muito, muito, muito legal. Acho que, bom, respondeu todas aquelas minhas perguntas iniciais e com muita, muita sobra. Eu sim, estou acostumado a lidar com a Monash, mas acho que a gente vê esses números, é muito impressionante mesmo, né? O que vocês conseguiram fazer nesses últimos anos, né? Eu acho que vale a pena dar meu depoimento pessoal, né? A gente recebeu investimento não dá nem para dizer que foi seed, né? A ativa era muito pequenininha quando recebeu o investimento e realmente o tipo de apoio que a gente recebeu desde o início, né? Vieram aqui em Manaus o Fábio, o Carlos e o Rodrigo, né? Conversar com a gente, explicar o que eles tinham em mente, o que a gente tinha em mente, vieram aqui, né? Conversaram, foi excelente, a gente aprendeu demais. Depois a ativa foi então adquirida aí pela Juju Brasil, mas o tempo que a gente passou lá e continuamos, né? Vinculados aí à comunidade, foi sempre muito, muito bacana. Então, na época, quando a gente foi procurar um fundo, né, a Monax foi altamente recomendada, e a gente ficou muito feliz que vocês gostaram da nossa tese lá na época. Então, só para dar minha experiência, foi realmente muito, muito interessante, né? E a máfia da Coan existe mesmo, né? Tá todo mundo espalhado por aí. A Paulinho agora está na quinto andar, né? Tá todo mundo espalhado por aí, fazendo barulho ainda, né? A gente fez 3 investimentos, né? Do time lá, foi Tio, a Kunumi e o WordSense. Exatamente. Ah, sim, ainda tem a Kunumi, né? Ainda tem a Kunumi. Legal, muito bom. Pessoal, olha só. A Sueli está aí para a gente fazer as perguntas. Se vocês não tiverem, eu tenho 1000 perguntas aqui, como sempre. Mas vamos lá. Coragem aí. Pode mandar, Júlia. Pode abrir o microfone e fazer pergunta. Pedro também. Boa noite. Boa noite. Primeiro, assim, estou com uma dúvida. No caso, você falou da diversificação, né? Tem muita diversificação. No caso, seria lastreado em dólar, euro, etc. Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda, no caso, no turnaround, né? No turnaround, não. Break-even das empresas. É interessante para vocês continuar ou fazer a liquidez? Realizar a liquidez, no caso. Ou então segurar ela até blue caps, ou então fica ali no small caps mesmo, seria. Legal. Júlia, né? Isso. Boa, Júlia. Boa noite. Falar um pouquinho na primeira pergunta, como que a gente diversifica? Para a gente, diversificação, a gente olha para mercados diferentes que a gente investe. Então, eu acabei não falando disso, por isso também que, ótima pergunta a sua agora. A gente investe em vários mercados diferentes que apresentam riscos diferentes para nós. Então, a gente não tem uma diversificação em termos de investir o capital diretamente como dinheiro, né? Lá, você investe em dólar ou em euro. A gente investe todo o nosso fundo em teses diferentes. Então, a gente investe hoje, por exemplo, em e-commerce, a gente investe em logística, em marketplaces, que são plataformas que conectam ali, né, as duas pontas. No caso de 99, motoristas com passageiros. No caso de Log, a demanda, seja de empresas ou de pessoas, com
os motoqueiros que estão ali para fazer o serviço. Então, vai muito de diversificação de espaços para a gente, muito mais do que diretamente o capital, né? Então, a gente aloca capital para comprar uma participação nessas empresas e sempre no momento ali de estágio inicial, seja numa rodada semente ou numa rodada série A, e a gente continua alocando capital até o momento ali que a gente fala de ter uma liquidez, né? Quando você comenta de mercados públicos ou privados, a gente tem pouca experiência ainda com mercados públicos, então a gente teve 2 empresas que abriram capital na Bolsa, na B3, aqui no Brasil, recentemente, que foi Melius, na verdade 3, né? Melius, Enjoei e Get Ninjas. Algumas delas a gente ainda tem participação, mas por um processo padrão mesmo do nosso fundo, a gente acaba vendendo parte da nossa participação quando a empresa ela abre o capital e entram novos investidores, que daí sim, são investidores que costumam operar mais na bolsa, né? Que eles acabam tendo os ativos mais líquidos direto e conseguem fazer esse tipo de movimentação. Para a gente, eu acho que foge muito do que a gente sabe fazer, assim, sendo super transparente aqui. A gente está aprendendo ainda com esses IPOs que a gente teve mais recentes, mas não é uma onde a gente realmente entende que nossa experiência está. A gente foca muito mais nesses estágios iniciais, enquanto a empresa ela ainda é capital privado, né? Como a gente fala. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Imagina. Obrigado, Juliano. Pedro, vamos lá. Boa noite. Eu queria perguntar sobre como mudou a forma como vocês investem em empresas do tipo startup. Por exemplo, em 2021 teve uma lei que regulamentou, né, startups. Como essas coisas elas mudaram a forma como vocês investem nesse tipo de empresas? Legal. Boa pergunta também. O nosso fundo, ele tem uma particularidade que a gente acaba investindo em empresas que têm a sede fora do Brasil. A gente fala offshore, né? Então, o fundo da Monax, ele como eu comentei, ele tem 69% do capital focado em investidores internacionais. Então, pelo formato do nosso fundo, a gente acaba não investindo direto no Brasil, daí a gente acaba sendo menos suscetíveis a algumas leis das startups que acabam sendo mudadas aqui no Brasil diretamente, e é muito por uma questão também de governança. Então, o nosso fundo, como ele está estruturado nos Estados Unidos, fora, e é onde a maioria dos outros fundos também estão, né? Se a gente fala que a estrutura, seja fundo dos Estados Unidos, tem uma estrutura padrão, que é uma estrutura onde você tem uma empresa, que é uma empresa mãe, depois tem uma empresa operacional e aí a empresa no Brasil. Aí esses investidores, normalmente, eles estão investidos nessa empresa fora, e aí eles detêm ações da empresa que está aqui no Brasil. Então, pensando em termos de regulação, isso não mudou tanto para nós, porque a gente acaba sendo exposto a uma regulação das empresas de fora, mas o que a gente entende das empresas aqui no Brasil, que tem mudado bastante, né, com essas novas leis, são essa forma de o quão atrativo é o quão atrativo é para os investidores investirem diretamente aqui no Brasil, ou até mesmo as empresas, né, começarem a deixar suas estruturas aqui no Brasil também. Então, por exemplo, quando a gente fala de um evento de liquidez ou uma saída, quando a empresa ela é comprada, o ativo no Brasil, tem uma série de impostos que incide sobre essa transação, que muitas vezes acaba impedindo os investidores de fora de olhar para isso como uma transação que seria viável ou atrativa. Então, todas essas regulações, elas acabam impactando bastante ali quando a gente fala de impostos, e eu sei que tem muitas outras questões aí também sendo negociadas em termos de regulação sobre esses impostos específicos que incidem aí sobre o ganho, seja ganho de capital, aumento de capital, ou seja o ganho ali num evento de liquidez também. Mas para a gente, pensando em regulação, não mudou muito.
o que mudou bastante para a gente foi a questão de Covid e a gente está fazendo tudo isso daqui remoto. Como a Altíria comentou, a gente foi lá para Manaus, a gente passou um tempo com o pessoal de Tiwa quando a gente foi fazer o primeiro investimento, e isso realmente mudou bastante, né? Se a gente for pensar a forma como a gente analisava, como a gente investia as empresas também. Hoje em dia está tudo muito mais rápido, e a gente passou tudo para online, e a sorte é que a gente também está nesse mercado há alguns anos e a gente consegue aí conhecer um pouco melhor aonde buscar referências dos times, com quem já trabalharam com as pessoas. Então, se eu falasse a coisa que mais mudou para a gente, eu acho que foi a forma como a gente analisa as empresas e o processo ali de investimento em si, muito mais do que umas questões de regulação. Entendi. Obrigado. Obrigado, Silene. Então, tem uma pergunta aqui da Ariel. Ariel Nunes está no chat. Não sei se tu consegues ler. Deixa eu ver aqui, consigo. Ah, legal. Um obstáculo social para o espaço profissional. O que seria um obstáculo social? Ariel, não de sei se tu ajuda. consegue abrir o microfone e perguntar. Consegue? Tá bom, vou tentar falar. É que tem uma criança aqui, de vez em quando. Não Mas tem vocês estão me problema. ouvindo? Problema. Tá todo mundo em casa. É porque eu faço parte do projeto de mulheres na ciência da UFAM e a gente debate bastante sobre a nossa participação, né, nesse mundo que, pelo menos a gente da engenharia, a gente é a minoria, né? Então a gente sempre fala, né, como elas estão passando e tudo mais e alguns obstáculos, né? Inclusive algumas garotas da ciência, né, que elas já têm nomes lá na UFAM, que elas passaram por alguns problemas sociais, né? Só um minuto. Voltei. Aí elas passaram por alguns problemas, né? Às vezes por ser pequena demais, já teve na indústria, né? As meninas às vezes serem baixinhas e sofrer alguma coisa por isso, as pessoas acharem que elas não são suficientes para aquele cargo, né? E elas conseguem subir, mas é até cansativo e exaustivo, né? A gente sempre tem que provar o valor. Por isso que eu falei algum obstáculo, porque pode ser qualquer um deles, né? Até por altura ou até mesmo por outro problema que as pessoas elas inventam e querem descredibilizar as mulheres, né? E como superar o se teve, né? Porque nem todo mundo também tem. Nossa, se alguma mulher não tem ou algum outro tipo de minoria não tem, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa muito certa, mas a gente ainda não chegou lá. Eu tive, sim, diversos obstáculos, acho que diversos desafios, e continua sendo, eu acho que muito cansativo aí, porque infelizmente a gente lida com pessoas das mais diversas gerações e tem uma questão às vezes também geracional, então já teve algumas situações ali mais sensíveis que eu acabei passando também, mas eu sempre procurei me apoiar em pessoas que eu conseguia confiar, seja homens ou mulheres, então eu tive também vários mentores ali, homens e mulheres mesmo, que me ajudaram ao longo da carreira, onde eu sempre consegui dividir esses desafios, e o fato de se encontrar em um ambiente que você consiga discutir isso, que as pessoas estejam dispostas a ouvir e também agir quando precisar ou quando necessário, eu acho que é essencial. Então, por exemplo, já vi vários comentários assim, muitas vezes machistas em algumas reuniões, seja com empreendedores ou empreendedoras mesmo, de achar que por eu ser mulher eu tenho menos conhecimento, ou principalmente no início de carreira, né, quando você é ali estagiária, analista, é mais difícil você conseguir ter o respeito das pessoas que estão ao seu redor, mas eu sempre tive muita abertura e liberdade de falar, olha, não gostei de tal comentário que essa pessoa fez durante essa reunião, e eu sempre fui muito bem recebida assim aonde eu trabalho para discutir esses pontos e entender se realmente para mim aquilo era um incômodo muito grande a ponto de eventualmente a gente ter que tomar alguma ação um pouco mais direta, né, do que só às vezes acho que às vezes a melhor ação é ou você fingir certa ignorância ali no primeiro momento, mas depois chamar a pessoa de lado e falar, olha, não gostei daquilo que você falou, poderia ter falado de uma forma diferente, mas sempre também entendendo que às vezes as pessoas elas não tiveram, né, uma criação tão ampla ou não tiveram também acesso
a outras questões que são mais diferentes, ou até mesmo discussões que no próprio ambiente familiar ou no ambiente de trabalho nunca foram trazidas, né? Então, acho que isso também, esse papel de vulnerabilidade, ele é importante, mas é bem cansativo. Eu acho que ter sempre as pessoas ali que você consegue confiar, que já passaram por isso, ter uma rede de apoio, uma rede de suporte, é muito importante. Na engenharia, eu fiz engenharia de produção. Na minha turma era quase metade, então a gente não tinha tanto essa questão de só ter homens para que as mulheres fiquem muito mais acuadas ali, sejam mulheres ou qualquer outro tipo de minoria, né? Acho que hoje em dia a gente tem tantas, falar só de mulheres também a gente acaba restringindo um pouco. Mas eu não, pelo menos na faculdade, eu acho que isso não foi muito direto para mim. Eu acabei olhando muito mais no começo ali do mercado de trabalho, até mesmo como portar, como levar, né, algumas brincadeirinhas, porque às vezes a pessoa ela faz um comentário na brincadeira, mas ela não sabe que aquilo pode ser visto de uma outra forma. Então, sempre entender ali se aquilo foi intencional ou não, perguntar, né? Falar assim, poxa, foi isso mesmo que você falou? É isso mesmo que eu entendi? E se não for, e se tiver alguma maldade, alguma outra coisa, chamar a pessoa ali no privado e falar, olha, acho que poderia ter sido falado de uma forma diferente, não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu entendi assim. Da próxima vez, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar e também oferecer esse tipo de apoio, né? Mais um número limitado, talvez, de vezes, né? Porque a gente não quer estar sempre no papel de querer explicar tudo e ter que explicar tudo sempre. Eu acho que hoje a gente tem muita informação, quem realmente quiser aí se tornar um ser humano melhor, eu acho que tem muita coisa disponível para ir atrás mesmo e não só depender da outra pessoa ali para explicar. Mas eu acho que enfrentei muitos desafios, mas eu acho que o conselho maior aí que eu tive foi realmente esse. Eu acho que ter pessoas de confiança e olhar muito bem se aquele lugar que você está é o lugar que você quer realmente ficar. E se tem alguma coisa para você fazer que dá para mudar, né? Às vezes não tem como mudar e a melhor forma de mudança é mudar de lugar mesmo e procurar, seja uma outra empresa, seja algum outro grupo de amigos ou pessoas que você acaba convivendo também. Excelente. Sommer, muito bom. Pessoal, já são 10 horas, faltou um minuto para as 10 horas, se tiver 11, né, em São Paulo. Se tiver uma última perguntinha, se não tiver, a gente já encerra. Porque amanhã tem trabalho, né? A gente tem que... Imagina. Batente. Fico mais uma pergunta aqui, adoraria. Mais uma pergunta, pessoal? Vai, Pedro. Eu queria saber também algum outro diferencial da sua empresa em relação a outras de venture capital, porque no caso você falou, por exemplo, do envolvimento ou do aumento de participação, mas você teria algum outro exemplo disso? Legal. Tenho sim. No fim, a gente acho que passa um pouco ali do que eu comentei do como, né? Eu acho que hoje tem vários fundos de venture capital, ou private equity também, que investem em empresas de tecnologia, que tem também ali um suporte, tem times que apoiam os empreendedores, tem times que ajudam na contratação, ajudam eventualmente a planejar uma próxima rodada de capital também, ajudam nas questões de conexões, comunidade. Eu acho que tudo isso tem ficado cada vez mais frequente, assim, quando a gente olha para fundos institucionais, fundos aí, seja Brasil, América Latina, ou até mesmo de fora, que tem investido mais na região. Eu acho que o nosso principal diferencial hoje, um dos maiores aí, e até mais do que eu ficar falando aqui, né? O Altigrã pode falar também, a gente sempre fala que a melhor forma de conhecer a gente é falando com os empreendedores, aqueles atuais que já passaram, que deram certo ou não, principalmente esses, né? Porque no fim do dia é um ciclo grande, a gente gosta, né, de estar junto com os empreendedores ali nos bons e nos maus momentos também. Então, as empresas, elas não sempre dão certo ali durante os 5, 7 anos. Muitas vezes tem muitos desafios, é sempre um filme, né? Não é uma foto. Então, a gente busca estar junto aí também, seja nos bons, nos maus momentos, principalmente, que é onde você vê qual é o perfil do sócio ou do investidor que você acabou trazendo ali. E para a gente isso importa muito. Eu acho que o como a gente apoia as empresas, o como
a gente gosta de estar junto com os times, o como a gente passa por esses momentos, para a gente é o mais importante. Eu acho que no fim do dia é uma relação, como eu comentei, muito próxima que a gente tem aí com os times, com os empreendedores. A gente tem um enorme respeito, seja pelo tempo que eles estão dedicando, né? No fim do dia, eu comentei, a gente está diversificado, os times não. Então, pensa que eles estão ali dedicando 100% da vida deles para aquele negócio, para dar certo ou não. E a gente está ali, uma empresa como parte do portfólio. Então, acho que sempre olhando dessa forma, né? Com respeito, ou entendendo como que a gente consegue ajudar, mas, acima de tudo, como que é essa relação que a gente quer criar com os empreendedores, e isso vai muito de longo prazo. Hoje a gente tem, eu acho que cerca aí de 30% até mais do nosso portfólio, a gente investe de empreendedores que já passaram pelo nosso portfólio antes, seja que já empreenderam e tiveram uma saída, ou até empreendedores que trabalharam, ou empreendedores novos, né, que trabalharam em grandes empresas do portfólio, aí no time de liderança, ou foram a primeira contratação, já teve alguns casos também aí, o primeiro time da empresa sair, fundar outra empresa, também vir procurar a gente, porque ouviu falar bem, ou já teve algum contato com a Monax ou com qualquer outra pessoa do time. Eu acho que isso para a gente, assim, é a forma como a gente entende que a gente tem feito um bom trabalho e que a gente se esforça cada vez mais aí para ter mais exemplos como esse, e não só por uma empresa, né? Eu acho que a vida ali dos empreendedores, ele vai muito por ciclos, então seja a primeira, a segunda ou a terceira empresa, a gente quer estar junto ali com as pessoas que a gente acredita que pensam da mesma forma que a gente, que têm os mesmos valores também. Que legal. Você falou aí, o Cesário esteve com a gente aqui. Nosso primeiro convidado foi o Cesário da ó. É um ótimo exemplo. E já foi várias. Pois é, a aula justamente sobre perfil empreendedor, né? Falei, esse cara já passou por tantos ciclos, né? Já fez tanta coisa bacana. Eu trouxe ele aqui para conversar com o pessoal. Ó, Silvia, putz, muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Eu gostei demais. Tenho certeza que os meninos também gostaram. Espero que você tenha gostado também. Realmente adorei, foi ótimo. Esclareceu muitas coisas interessantes. É bacana, o pessoal fica sempre eles observam isso, né? Eu falei muita coisa na aula antes de você entrar, falei muita coisa que tinha a ver com o que você falou, então pelo menos o pessoal sabe que eu não estou mentindo, né? Ou eu, né? Vai que eu estou falando tudo errado aqui também. A gente não combinou, né? Não. Tá legal, querida. Muito, muito obrigado. Viu? Uma boa noite. Foi um prazer aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Com certeza. Todos vocês também. A gente vai se falando. Tchau. Até a próxima. Tchau. Pessoal, boa noite aí. Muito obrigado. A gente vai se falando. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.